Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida? Eu acho que introversão e extroversão, a gente sabe intuitivamente a diferença, não é? Mas e a diferença entre a timidez e a introversão? Que às vezes as pessoas fazem muita confusão com relação a isso. A timidez, ela é algo que a gente precisa ter um certo cuidado com ela, porque a timidez ela chega a ser um problema. Ou seja, pessoas que são muito tímidas são aquelas pessoas que têm um embaraço social muito grande, que elas têm muita dificuldade de socializar. São aquelas pessoas que elas têm a atenção muito voltada para ela mesma com relação ao ambiente. Ou seja, a pessoa quando ela é tímida, ela tem a tendência a achar que todo mundo está reparando nela, todo mundo está achando que ela está mal vestida, que ela está magra, que ela está gorda, que o nariz dela é assim, que o cabelo dela é assim. E ela fica fazendo, às vezes, pré-julgamentos, ou seja, essas pessoas estão achando que eu sou assim. E a timidez, quando ela pode abrir portas para coisas mais sérias. Existe um problema psiquiátrico chamado fobia social, que é quando a timidez ela aumenta muito e aí ela se torna realmente um problema psiquiátrico. Então, quais são os sintomas? O que a pessoa pode sentir se ela tem uma timidez extrema ou já está começando a entrar na fobia social? A pessoa ela reluta, ela não quer mais sair de casa, ela não quer mais ser convidada para festa, para aniversário. E quando ela vai num ambiente assim, ela se sente mal, ela fica com o coração acelerado, muitas vezes ela pode suar frio, ela fica inquieta, ela fica desconfortável. Então, a timidez é algo que precisa ser vista com cuidado. E existem muitos modos de ajudar pessoas tímidas a vencer a sua timidez. Mas quais são as causas da timidez? De onde que ela vem? A psicologia já fez inúmeras pesquisas e elas chegaram a algumas conclusões com relação às origens da timidez. Normalmente, pessoas que são tímidas são pessoas que tiveram pais muito austeros, sabe? Pai bravo, pais muito... Ou então, ao contrário, pais muito super protetores, ou seja, que não deixava a criança fazer nada. Sabe aquela mãe que não deixa pisar no chão, não deixa sair no relento? E o contrário também, pais negligentes, ou seja, pais que não ligavam, que deixavam a criança a Deus dará, pais que foram violentos com a pessoa, violência de todos os tipos, violência física, violência verbal e violência sexual. Pessoas que tiveram experiências muito ruins, por exemplo, na sua primeira infância, quando entra na escola. Crianças que quando entrou na escola sofreram muito processo de bullying, ou então tiveram dificuldade de aprendizado. A gente falou um pouquinho sobre a questão da inteligência no programa passado, então se você não assistiu, assista, que você vai entender um pouquinho com relação a isso. Então, são coisas que presentes na biografia, na história de uma pessoa, podem gerar uma timidez e uma timidez patológica. Outras causas que podem gerar uma pessoa tímida são, às vezes, problemas físicos, reais ou imaginários. Como assim imaginários? Às vezes tem pessoas que se acham magras demais, que acham que o seu nariz é grande demais, é pequeno demais, que acham que a sua orelha é grande demais ou pequena demais. E às vezes problemas físicos mesmo reais. Às vezes a pessoa tem um problema de coluna, ela é um pouquinho tortinha, enfim. Então, todas essas causas, esses fatores que podem estar presentes podem gerar uma pessoa tímida. E volto a falar, a timidez ela deve ser
a gente deve enfrentar a timidez, a gente não deve deixar, porque ela pode descambar para doenças psiquiátricas e doenças graves. Como que as pessoas tímidas, às vezes, elas tentam administrar a sua timidez? Como que elas tentam enfrentar? E elas tentam enfrentar. A maioria das pessoas tímidas, elas querem se socializar, elas querem se relacionar com outras pessoas, sim. Mas o problema é que às vezes, elas não se sentem merecedoras. Elas não se sentem merecedoras de ter afeto das outras pessoas. Porque existe um sentimento de rejeição, sentimento de baixa autoestima, sentimento de que não é merecedor, de desvalor, um sentimento de que não vale nada. Então isso acaba retraindo a pessoa e aumentando o grau de timidez da pessoa. Quando ela consegue reagir, quando ela consegue ir em direção a tentar resolver por si própria a timidez, como que ela pode fazer? As pesquisas mostram que a pessoa tenta a fazer o que a gente chama de extroversão forçada. Ou seja, a pessoa se força a ir na festa, se força a ir na balada, se força a sair com os amigos, entendeu? Para tentar forçar a sua natureza, forçar a sua timidez para tentar resolver isso por si própria. Uma outra coisa que as pessoas fazem é a chamada extroversão líquida. Ou seja, vai e bebe bebida alcoólica, começa a usar substâncias lícitas ou ilícitas para tentar se soltar e vencer aquela timidez. Então, isso seria a pessoa tímida. A pessoa tímida, se você que está me assistindo, se você se considera uma pessoa tímida, eu te aconselho você buscar ajuda e depois eu vou te dar um conselho para você. Vou falar sobre a introversão daqui a pouco, depois do comercial. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo, com técnicas exclusivas e inovadoras. Venha nos visitar e confira a nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas Design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Bom, qual é a diferença entre a timidez e a introversão? Como eu disse, a timidez ela é um problema que tem que ser enfrentado. Agora, a introversão ela é um traço da personalidade, ela é uma característica de um grupo grande de pessoas. Existem as introvertidas e as extrovertidas. Mas quais são as características? A pessoa introvertida, ela recarrega as suas energias, as suas baterias sozinha. Ou seja, é aquela pessoa que chega em casa do trabalho e ela quer ficar sozinha um pouco, nem que seja 10 minutos. É engraçado que tem pessoas que colocam até uma poltrona no banheiro para ficar sozinha, 10 minutos que seja, porque ela precisa recarregar as suas energias. Ou seja, ela se energiza com ela própria. A pessoa introvertida, ela é aquela pessoa que ela não gosta de lugares muito barulhentos, muito agitados. O excesso de estímulo, o excesso de estímulos visuais, sonoros, incomoda aquela pessoa. Mas a introversão, ela tem muitos pontos fortes. As pessoas introvertidas, normalmente elas são mais ponderadas, elas são melhores planejadoras, elas são pessoas que elas não agem por impulso, diferente do extrovertido. Ou seja, elas pensam em todas as variáveis.
As pessoas introvertidas, elas têm poucos amigos, mas elas sabem cultivar as suas amizades, elas são amigos leais. Pessoas introvertidas, durante muitos anos, elas foram meio que relegadas a segundo plano, porque se achava que os grandes líderes eram as pessoas extrovertidas, que aquela pessoa que chegava e falava e era o centro das atenções. Até que há pouco tempo atrás se começou a perceber a importância das pessoas introvertidas. Nós temos grandes líderes, grandes pessoas que se destacaram nas suas áreas de atuação e que eram pessoas absolutamente introvertidas. Bill Gates é uma pessoa introvertida, Mahatma Gandhi, que libertou a Índia sem violência, era uma pessoa introvertida, o próprio Einstein era uma pessoa introvertida. Existe uma frase do Einstein que ele dizia assim: a monotonia e a solidão de uma vida tranquila estimulam a mente criativa. Albert Einstein. Então, e a pessoa extrovertida é o contrário. A pessoa extrovertida é aquela que se energiza, ele recarrega as suas baterias com outras pessoas. Sabe aquela pessoa que chega do trabalho e em vez de ficar em casa, ela sai para a balada? Essa é a pessoa extrovertida. É aquela pessoa que muitas vezes ela age por impulso, age às vezes sem pensar, mas são pessoas carismáticas, são pessoas altamente comunicativas, são pessoas que sabem se tornar o centro das atenções. Mas os dois tipos, os introvertidos e as pessoas extrovertidas, têm os seus pontos fortes. Não existe um melhor do que o outro e a gente tem que começar a entender. Talvez você que esteja me assistindo aí, talvez você seja uma pessoa introvertida. Eu sou uma pessoa introvertida. E durante muito tempo, às vezes a gente se sentiu meio que um patinho feio. Mas hoje já sabe-se que da importância que os introvertidos têm em todas as áreas da sociedade humana e também os extrovertidos. Então, se você é introvertido, eu tenho um convite para fazer para você. No dia 15 e 16 de dezembro a gente vai ter o curso de imersão Método Kairos, que esse curso justamente é para trabalhar muitas vezes com essas crenças, com esses bloqueios, pessoas às vezes que são muito tímidas. E olha, você que é tímida ou introvertido, você pode participar do curso, você não se preocupe que ninguém vai botar você para falar na frente, ninguém vai expor você, porque a gente sabe que as pessoas tímidas e introvertidas não gostam, elas querem ficar no cantinho. Então, não se preocupe, você não vai ser, a sua individualidade, a sua intimidade não vai ser de modo algum exposta. Você vai sentar no lugar que você quiser, você só vai falar se você quiser, ninguém vai obrigar você a nada. Mas eu volto eu quero incentivar você a estar conosco lá no dia 15 e 16 de dezembro. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar, eu tenho certeza que você vai ter ganhos, que você vai entrar o ano de 2019 com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, entendendo como que se faz metas, projetos, bloqueando as suas crenças que te bloqueiam e liberando aquelas crenças que te empoderam, que levam você a conquistar os seus objetivos. Então, dia 15 e 16 de dezembro, você pode ligar agora. Ligue já nesse telefone e você vai ter todas as informações a respeito do nosso curso. Fique conosco, o programa está só começando. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo, com técnicas exclusivas e inovadoras. Venha nos visitar e confira a nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas Design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Boa
noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro É Melhor Serem Dois. Boa noite, Patê. Boa noite, meu amor. E aí, o que você vai trazer nesse programa de hoje? Me diz. O pessoal tem mandado mensagens aqui pra gente, falando exatamente sobre uma questão que realmente pega muito, que é a questão de como ser produtivo, de como ter uma rotina que seja saudável dentro da família, com o casal, o homem como profissional, a mulher hoje em dia também como profissional. Como que eles podem ter uma relação que seja mais produtiva a nível sistêmico? E para manter o foco, né, você precisa ter o quê? Uma organização, né? Parar de ser bombeiro, parar de querer resolver problemas dos outros e deixar a prioridade do seu dia de lado. E você precisa, nós precisamos, falando no geral, de nos posicionar, não é verdade? E como é que faz isso? É definindo os seus objetivos, é deixando claro o que você tem que fazer. Parece ser meio chato isso, mas isso acontece de forma natural. Se você não tiver claro o que fazer durante o seu dia, você não vai ter a capacidade ou a força de dizer não. Isso é verdade. E você fazendo uma lista do que é prioridade, o que vai ser urgente para você estar executando naquele dia, e também ver o que você pode estar terceirizando, né, aquela atividade para outras pessoas. Isso vai manter você organizado e focado e não se sabotar a sua agenda, né? Uma coisa que eu escuto muito, não tenho tempo. Você que está me ouvindo, não tenho tempo. Poderia ter mais do que 24 horas, né? A realidade não é falta de tempo. O que é? É falta de prioridades claras. Organização, né? Exato, saber o que precisa de fazer. Se você tiver claro o que você tem que fazer naquele dia, quando alguém chegar para você, hoje nós temos que nem o pessoal estava falando, tem que sair daqui, tomar um tereré, ou sair daqui, fazer alguma coisa diferente. Não, se você sabe o que tem que fazer, você com certeza vai ter aquele não realmente convicto do que precisa ser feito. E uma coisa que você sempre fala, meu amor, é que se você não tem uma agenda, você vai estar o quê? Na agenda de outra pessoa. E não adianta, isso acontece muito. E mais do que tudo isso, para se manter focado, para ser uma pessoa produtiva, é pensar positivo também, né? Pensar que você é capaz, que você consegue organizar o seu dia, né? E não simplesmente pegar várias coisas, várias tarefas, achando que é uma pessoa produtiva e no fim não é. Somente estressa, dá ansiedade, fica imprestável. Exato. Não adianta. Olha só, eu sou casado com ela. A gente trabalha junto tem mais de 10 anos. E a gente entendeu na prática que precisa de ter organização, precisa de ter agenda. E é possível você fazer tudo, desde que tudo esteja claro para você, não é? Se você gostou do nosso programa, manda uma sugestão para nós aí. Nossas redes sociais estão aparecendo aí, o nosso Zap também. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com você, meu amor, compartilhando mais esse conhecimento. Um grande beijo e até breve. Olá pessoal, hoje no Momento da Pri o assunto é muito importante e é algo que eu relato muito dentro do Instagram. Gente, gordofobia não é piada e muitas vezes a gente se depara com pessoas no nosso dia a dia com leve fala, querendo nos ajudar com um tom de piada ou com aquele tom de gordofobia, aquela sutil, aquele ar de eu preciso te ajudar de alguma forma. E existem dados que comprovam que a maioria das mulheres e dos homens que têm bulimia e anorexia passaram por gordofobia. Parece até que é uma piada isso, né, gente? Porque como com uma pessoa que hoje vive essa questão da anorexia e da bulimia, já passou por gordofobia, já sofreu isso. E teve alguns comediantes que brincaram na televisão falando que nossa, como que tá chato, hoje a gente nem pode mais brincar com as pessoas e falar nada referente a esse assunto de se você é negro, se você é gordo, se você é baixo, se você é magro. Mas a verdade é que, não é que ficou chato, é que agora nós acordamos.
Nós temos uma visão diferente, nós entendemos o que é o certo e o que é errado. E é possível sim brincar e ser feliz sem nenhuma piadinha de mau gosto, não é verdade? Agora vamos voltar para os dados. Gente, a cada 2 dias é internada uma pessoa no SUS com esses sintomas de bulimia e anorexia. Então esse é um assunto muito grave. Sem contar várias mulheres que sofrem por gordofobia e acabam se matando. Isso mesmo, nós falamos sobre o suicídio aqui no programa Veritá e não podemos deixar de lembrar que a maioria desses casos está relacionados também à gordofobia. Isso é um assunto muito sério e nós temos que lembrar sempre que a gordofobia não é piada. Se você quiser ajudar alguma pessoa, ajude, mas primeiro peça a opinião dela. Converse com ela, vê se ela realmente quer alguma ajuda sua, se isso vai ser relevante para ela ou não. E é um assunto muito falado nas redes sociais, mas poucas pessoas têm vivido e respeitado ele. Um beijo da Pri e até o próximo programa. Boa noite! Bom, no programa passado eu tava falando um pouquinho sobre a minha história, sobre a diferença entre você corrigir e você humilhar, certo? Hoje eu ainda vou continuar falando um pouquinho mais sobre a minha história, mas eu quero focar no seguinte: eu já saí para competir em alguns estados aqui no Brasil e na maioria das vezes, quando eu falava que eu era de Mato Grosso, do interior, lá na terra do nunca, sabe? Então, lá mesmo, as pessoas tinham uma certa rejeição. Não posso falar de uma forma generalizada, mas algumas pessoas tinham isso. E o que eu quero falar pra você é o seguinte: tiveram alguns momentos que isso me incomodou no meu processo de aprendizado, no meu processo de formação. E muitas vezes eu voltei pra minha cidade querendo desistir de tudo, porque eu me sentia incapaz de ser uma bailarina, de dançar bem e de conseguir algo dentro dessa profissão que é tão difícil aqui no Brasil. E às vezes a gente pode pensar dessa forma, quem mora aqui em Rondonópolis: ah, mas eu sou do interior, eu não vou conseguir alguma coisa em grandes estados ou em outros países, talvez. Eu já passei por isso, não sei se você já passou, mas é algo que a gente vai absorvendo, sabe? De outras pessoas, de comentários, de olhares, de situações. E a gente vai absorvendo e vai fazendo o quê? Vai deixando de aproveitar as oportunidades que a vida traz. Por isso, eu falei pra vocês no programa passado que esse foi um ano diferente pra mim. Foi um ano que eu realmente comecei a me dedicar a me conhecer melhor. Vai, Ariel, mas você não se conhecia, não? 23 anos na cara, minha filha, você não se conhecia ainda. Gente, mas o autoconhecimento, você se amar, é um processo diário. E quando você se permite conhecer você melhor, você vai descobrir que você é capaz de fazer muito mais do que você sonhou. E que você é capaz de conseguir realizar cada sonho que você teve. Por isso, gente, neste ano, aqui em Rondonópolis, nós vamos ter o método Kairos, que é o método do Dr. Otemar, e ele vai te ajudar a você justamente se encontrar. Não adianta você pensar assim: ai, mas se você não se encontrou, você tem uma mente fraca, porque tem algumas pessoas que pensam isso, né? Gente, não é uma questão de mente fraca, é uma questão de mente forte, porque quando você se permite se conhecer, você está buscando o que? Crescer. E é só isso que importa. Então, dia 15 e 16 de dezembro, eu espero vocês lá no Método Kairos, que vai acontecer aqui em Rondonópolis, porque eu não vou perder essa oportunidade. Eu quero crescer cada vez mais, eu quero me conhecer cada vez mais. E eu espero vocês lá, viu? Um beijo e até o próximo programa. Uma outra coisa que as pessoas... Bem, já atrapalhou mesmo, não tem problema. Você tá vendo isso, Ariel, comigo? Não,
Você acabou de assistir o programa Veritá.